Você sabia que uma simples lata de conserva pode durar mais de 20 anos? Latas de conserva são o símbolo da prevenção, uma forma de garantir a alimentação quando tudo o mais falha. Poderíamos dizer que são como aquele amigo fiel, um coringa no baralho, sempre presente e confiável. Mas por trás dessa durabilidade, escondem-se segredos, erros comuns e detalhes que podem fazer a diferença entre ter uma despensa segura ou uma bomba relógio. Neste vídeo, vamos desvendar a verdade sobre como armazenar alimentos enlatados corretamente por anos e como fazer isso da maneira certa para que seus suprimentos realmente te protejam quando você mais precisar. É como o arroz com feijão da sobrevivência. Quem domina está seguro. As latas com tampas de abertura fácil, seja de anel ou de rasgar, se tornaram super populares pela praticidade. Mas elas escondem um detalhe que pouca gente sabe. A durabilidade delas é menor. Ao contrário das latas seladas de forma tradicional, as com tampa de anel têm uma área mais fina e flexível que pode se deformar com o tempo ou com as mudanças de temperatura. Essa fragilidade faz com que o lacre perca a vedação, permitindo a entrada de ar ou umidade. Quando isso acontece, o conteúdo não está mais protegido. É por isso que, apesar de serem práticas para o dia a dia, elas não são a melhor opção para armazenamento de longo prazo. Numa situação de emergência, até uma pequena rachadura pode estragar uma refeição inteira. Além disso, esse tipo de tampa não aguenta muito peso, então evite empilhá-las demais. Outro detalhe importante é que as bordas dessas tampas oxidam mais facilmente. Se notar qualquer corrosão, descarte a lata imediatamente. Em contraste, as latas tradicionais com sua vedação completa são muito mais resistentes ao tempo e às intempéries. Curiosamente, até as forças armadas de vários países evitam embalagens de abertura fácil em suas rações militares, justamente pela fragilidade. Então, se seu objetivo é montar um estoque duradouro, prefira sempre as latas convencionais. Onde e como guardá-las? O lugar onde você armazena suas latas pode ser a diferença entre elas durarem décadas ou estragarem em poucos meses. As condições ideais são simples: um local fresco, seco e escuro. A temperatura deve ser mantida entre 10 e 20 graus, longe de fontes de calor como fogões, aquecedores ou luz solar direta. O calor excessivo acelera a deterioração do conteúdo e enfraquece as soldas metálicas. A umidade também é uma inimiga silenciosa. Se o ar for muito úmido, o metal começa a oxidar, especialmente nos pontos de contato com o chão. O ideal é usar prateleiras, caixas de madeira ou paletes para manter as latas elevadas e permitir a circulação do ar. Além disso, evite empilhar muitas fileiras uma sobre a outra. 3 ou 4 níveis são suficientes para não exercer pressão sobre as latas de baixo. O peso excessivo pode deformar as latas ou comprometer as vedações com o tempo. Mantenha também os rótulos limpos e visíveis para identificar rapidamente o conteúdo e a data. Se um ficar úmido ou descolar, reescreva as informações à mão. Uma boa organização visual permitirá que você encontre o que precisa rapidamente e sem perder tempo. O problema com alimentos ácidos. Nem todo alimento se comporta da mesma forma dentro de uma lata. Alimentos ácidos, como tomates, frutas ou molhos, podem parecer inofensivos, mas na verdade, são eles que mais rapidamente agridem o revestimento interno da embalagem. Com o tempo, a acidez começa a reagir com a camada protetora, enfraquecendo-a gradualmente. Essa reação não só altera o sabor do alimento, que pode ficar com um gosto metálico ou azedo, mas também pode liberar pequenas partículas do revestimento no conteúdo. Em alguns casos, a acidez prolongada pode até corroer o metal, tornando a lata vulnerável à umidade e ao ar. Por isso, alimentos altamente ácidos não devem ser armazenados por períodos muito longos. O ideal é consumi-los em no máximo 12 a 18 meses.
Após esse período, mesmo que o alimento ainda pareça bom, o sabor e a segurança podem estar comprometidos. Uma solução inteligente é transferir esses produtos para recipientes de vidro, que não reagem com ácidos e mantêm o sabor intacto por mais tempo. Você também pode fazer conservas caseiras bem vedadas para prolongar a vida útil sem riscos. Se você decidir mantê-los em latas, armazene-os em locais frescos, evite a exposição à luz e certifique-se de fazer a rotação com mais frequência do que outros enlatados. No fundo, enlatados com alimentos ácidos não são um problema se forem bem gerenciados. O erro é esquecê-los por anos. A chave é o controle do tempo e da rotação. Conservantes. O que evitar? Quando o assunto é comida enlatada, muita gente pensa que elas são cheias de química e conservantes. Mas nem sempre é assim. Existem produtos que levam apenas o alimento, água e sal, e duram anos sem nenhum aditivo extra, como um bom feijão ou uma lata de atum. O segredo está no processo de conserva, que tira o ar e sela o conteúdo a vácuo. No entanto, algumas marcas usam conservantes artificiais, açúcar adicionado ou realçadores de sabor, que não só diminuem a qualidade do produto, mas também podem prejudicar sua saúde se consumidos com frequência. Em uma situação de emergência, esses ingredientes não representam um problema sério. Mas, enquanto você tiver escolha, opte sempre pelas opções mais naturais. Os rótulos são seus melhores amigos. Se você vir listas longas de ingredientes com nomes difíceis de pronunciar, provavelmente não é a melhor escolha para armazenamento de longo prazo. Alimentos enlatados com poucos componentes, por exemplo, apenas leguminosas, água e sal, são mais estáveis, mais seguros e mantêm o sabor original ao longo do tempo. Além disso, os conservantes podem ser viciantes, alterando a resposta do cérebro a certos sabores, o que te deixa mais dependente de produtos processados. Ao montar seu estoque, escolha alimentos simples e nutritivos, sem aditivos desnecessários. Não se trata apenas de sobreviver, mas de cuidar do seu corpo mesmo em tempos difíceis. Quanto mais naturais forem seus suprimentos, melhor eles se conservarão e mais benéficos serão para você quando realmente precisar. O valor nutricional com o passar dos anos. Embora as latas durem muito, o conteúdo não permanece inalterado. Nutricionalmente, os macronutrientes, proteínas, gorduras e carboidratos permanecem estáveis em alimentos enlatados. Esses componentes são resistentes ao tempo e ao calor do processo de vedação. É por isso que uma lata pode ser uma fonte útil de energia, mesmo depois de vários anos. No entanto, micronutrientes como vitaminas e certos minerais são mais sensíveis. Ao longo dos meses, a exposição à luz, ao oxigênio e às pequenas flutuações de temperatura reduzem significativamente sua concentração. Vitaminas como C ou B12 praticamente desaparecem com os anos, e outras, embora mais resistentes, degradam-se gradualmente. Por isso, as latas não devem ser sua única fonte de nutrientes a longo prazo. Como dizem por aqui, saco vazio não para em pé. Mas também não se mantém saudável só com comida enlatada. Idealmente é bom consumi-las dentro de 1 a 2 anos da data recomendada. Assim, você garante não só o sabor e a textura, mas também o valor nutricional. No entanto, em uma situação de emergência, o valor principal está no teor calórico, não no de vitaminas. É como um prato de feijoada depois de um dia puxado. O importante é sustentar. É bom variar os tipos de alimentos, carnes, leguminosas, sopas e vegetais, para manter um certo equilíbrio. Conservas mais simples, com apenas água e sal, tendem a preservar melhor suas propriedades. Entender essa diferença entre energia e nutrição é crucial. Uma lata pode te manter vivo, mas não necessariamente saudável se for sua única comida por muito tempo. Afinal, você é o que você come.
E isso vale para a preparação para emergências também. Por que as latas de conserva são tão valiosas? Bem, elas são uma das maiores conquistas na história do nosso abastecimento alimentar. Foram criadas para preservar alimentos em condições extremas e hoje são indispensáveis para quem busca estar preparado. O que as torna especiais é o equilíbrio perfeito entre durabilidade, preço e praticidade. Elas podem ser guardadas por anos, não precisam de refrigeração e muitas vezes podem ser consumidas direto da lata, sem precisar de fogo ou água. É como ter uma marmita pronta para qualquer situação. São compactas, fáceis de transportar e resistentes a impactos, umidade e a variações de temperatura moderadas. Num mundo cada vez mais instável, ter uma reserva de latas em casa é sinônimo de segurança, como ter um bom plano de saúde. Em caso de falta de energia, problemas de transporte ou qualquer imprevisto, você sempre terá o que comer. Além disso, elas são bem mais acessíveis do que os alimentos liofilizados ou desidratados. Enquanto outros produtos perdem a qualidade ou exigem cuidados constantes, as latas ficam ali, quietinhas, esperando o momento certo para serem usadas. Não é só questão de sobrevivência, é uma estratégia econômica também. Comprando e estocando quando estão em promoção, você se protege da inflação e de aumentos de preços inesperados. Um gol de placa, como dizem por aqui. É por isso que muitos preparadores e famílias que buscam economizar consideram as latas um pilar essencial. No entanto, a durabilidade não significa que elas são indestrutíveis. Uma lata mal escolhida ou armazenada de forma inadequada pode estragar muito antes do esperado. E é aí que entra a diferença entre estocar sem pensar e fazer um estoque consciente. Posso aquecer alimentos enlatados diretamente na lata? Essa é uma das perguntas mais comuns quando o assunto é comida enlatada. Dá para esquentar direto na embalagem? A resposta curta é sim, mas com algumas ressalvas. As latas são feitas para aguentar altas temperaturas durante o processo de fabricação, mas isso não quer dizer que elas são seguras para cozinhar diretamente no fogo. Se o metal esquentar demais, o revestimento interno pode liberar substâncias químicas que alteram o sabor e, em alguns casos, podem até ser prejudiciais. Além disso, com a lata totalmente fechada, o calor aumenta a pressão interna, o que pode causar uma pequena explosão. O jeito mais seguro de aquecer o conteúdo é em banho-maria. Coloque a lata aberta dentro de uma panela com água quente, sem deixar a água ferver demais, e deixe o calor passar aos poucos. Isso evita estragar a lata e garante uma temperatura boa. Mas a melhor opção mesmo é tirar o conteúdo da lata e esquentar direto numa panela ou frigideira. Você também pode usar fogareiros portáteis ou aquecedores a gás pequenos. Na verdade, a maioria dos alimentos enlatados pode ser comida fria sem problema, e o sabor ainda é aceitável. Por isso, em caso de emergência, não precisa gastar combustível nem se complicar com fogo. Aquecer pode ser um conforto, mas não é obrigatório. Conhecer a forma certa de fazer as coisas é fundamental para sobreviver com alimentos. Como detectar uma lata estragada? Saber quando uma lata de conserva não está mais segura é uma habilidade básica que todos deveríamos dominar. Por mais indestrutíveis que pareçam à primeira vista, as latas podem estragar com o tempo ou por manuseio inadequado. O primeiro sinal de alerta é uma lata estufada. Se uma lata está estufada, significa que gases foram gerados por bactérias dentro dela. É um sinal claro de contaminação. Preste atenção também à ferrugem, especialmente nas emendas ou costuras. A ferrugem pode perfurar o metal e permitir a entrada de ar, quebrando o vácuo protetor interno. Outro sinal importante é vazamento ou uma superfície pegajosa. Às vezes, o líquido interno vaza lentamente. Mesmo que pareça insignificante, já é um indicativo de que a lata está comprometida. Se ao abrir você ouvir um chiado forte ou sentir um cheiro desagradável, não hesite. Ela precisa ser descartada imediatamente. Amassados também merecem nossa atenção. Se forem leves e não comprometem as costuras, não há problema.
mas se estiverem perto das emendas ou deformarem a estrutura, é melhor consumir a lata rapidamente ou descartá-la. O conteúdo de uma lata estragada pode causar intoxicações graves, especialmente por bactérias como Clostridium botulinum, o agente causador do botulismo. Este tipo de contaminação nem sempre altera o cheiro ou a cor do alimento. Por isso, é melhor prevenir do que remediar. Se você tiver qualquer dúvida sobre uma lata, lembre-se da regra de ouro. Na dúvida, não consuma. Tipos de latas, do chumbo ao BPA. Nem todas as latas são iguais. A sua composição mudou muito ao longo do tempo, e saber disso pode fazer toda a diferença entre ter alimentos que duram décadas e acabar com produtos contaminados. As latas mais antigas, feitas antes dos anos 90, frequentemente tinham soldas de chumbo. Esse metal pesado pode migrar para o alimento e se acumular no corpo, causando danos neurológicos e outros problemas sérios de saúde. Embora muita gente diga que comeu enlatados dos anos 40 sem notar nada, isso não quer dizer que era seguro, né? A partir dos anos 90, os fabricantes começaram a usar revestimentos plásticos internos com um componente chamado BPA, ou bisfenol A. Esse produto químico evita a corrosão, mas pode imitar a ação de hormônios no corpo, desequilibrando o sistema endócrino ao longo do tempo. Felizmente, a maioria dos fabricantes hoje em dia substituiu o BPA por alternativas mais seguras, e muitas latas modernas vêm com o selo livre de BPA. Ao escolher seus produtos, procure sempre por essas versões livre de BPA. Elas não só são mais seguras, como também mais estáveis em altas temperaturas e umidade. Fique de olho também em alimentos ácidos, pois eles tendem a reagir mais com o revestimento interno, acelerando sua deterioração. Em resumo, o material da lata é tão importante quanto o que está dentro dela. Uma boa escolha desde o início garante anos de armazenamento sem surpresas ou riscos desnecessários para a sua saúde e a da sua família. Rotatividade inteligente da despensa. Estocar latas não é suficiente. O verdadeiro segredo é girá-las corretamente. A rotatividade é o sistema que permite manter seus alimentos frescos e seguros, evitando perdas e desperdícios. A regra é simples: o que entra primeiro, sai primeiro. É como a dança da validade, em qualquer supermercado brasileiro. Cada vez que você compra novas latas, coloque-as atrás e deixe as mais antigas na frente para serem usadas primeiro. Este método garante que seus suprimentos estejam sempre em seu melhor período de consumo. Uma dica prática é escrever a data de compra ou a data de validade na parte superior da embalagem com uma caneta permanente. Isso evita a busca tediosa por letras ou códigos pequenos e difíceis de ler. A gente sabe como é com a letrinha miúda. Além disso, a cada poucos meses, verifique sua despensa e remova as latas que estão perto da data de validade ou mostram sinais de deterioração. Não espere que uma crise aconteça para descobrir que seus suprimentos não estão mais próprios para consumo. Também é aconselhável organizar os alimentos por tipo: carnes, sopas, vegetais ou frutas. Assim como se faz em uma despensa bem organizada. Isso facilita o controle da quantidade de cada categoria e ajuda a manter um equilíbrio. Rotacionar seus estoques não apenas mantém seus alimentos em ótimas condições, mas também ajuda a economizar dinheiro, reduzindo o risco de desperdício. Na verdade, uma boa rotatividade transforma sua despensa em um sistema vivo e em constante movimento. Não é uma coleção de latas esquecidas, mas um estoque ativo que garante segurança alimentar, nutrição e controle sobre seus recursos. Latas com amassados. Usar ou jogar fora. Amassados podem parecer inofensivos, mas podem ser um inimigo silencioso na sua despensa. Uma lata amassada nem sempre está estragada, mas é um sinal de que sua estrutura foi comprometida. O principal problema não é a deformação em si, mas onde ela ocorre. Se o amassado estiver longe das costuras e não afetar as bordas,
o conteúdo provavelmente ainda está seguro. No entanto, se o impacto atingir uma costura ou um canto, o lacre pode se romper de forma quase imperceptível, permitindo a entrada de ar e micro-organismos. Isso transforma uma lata aparentemente normal em um risco potencial. Por isso, a regra de ouro é simples: latas com amassados leves podem ser consumidas em breve, mas nunca devem ser guardadas por muito tempo. Se o amassado for profundo, irregular ou o metal parecer rasgado, é melhor jogar fora. Uma pequena fissura, invisível a olho nu, pode ser suficiente para estragar o vácuo interno da lata. Se uma lata cair acidentalmente, marque-a e coloque-a na frente da despensa para usá-la nos próximos dias. Não a coloque lá no fundo, onde pode ser esquecida por anos. Em situações extremas, você pode guardá-la, mas apenas se não houver sinais de vazamento, inchaço ou ferrugem. As latas são feitas para durar, mas não são indestrutíveis. Manuseie-as com cuidado, evite empilhar em excesso e guarde-as em prateleiras estáveis. Lembre-se, um pequeno amassado pode significar a diferença entre um alimento seguro e um perigo para a sua saúde. Ferramentas de sobrevivência. Não adianta ter a despensa cheia de latas se você não consegue abri-las. No dia a dia, a gente esquece desse detalhe, mas numa emergência, um simples abridor de latas pode fazer toda a diferença. Abridores elétricos são práticos, mas dependem de energia, e num apagão, viram peso morto. Por isso, é fundamental ter vários abridores manuais, e de preferência, de tipos diferentes. Os modelos clássicos de manivela são duráveis e fáceis de usar, mas também é bom ter versões menores, como o P38 ou o P51, que foram originalmente desenvolvidos para uso militar. Eles são leves, cabem em qualquer mochila e podem durar uma vida inteira. Até um abridor de latas de bolso, bem simples, pode se tornar uma ferramenta indispensável. Além disso, guarde algumas facas resistentes e um isqueiro perto das suas latas. Ter o kit completo à mão pode economizar tempo e esforço. Essas ferramentas não ocupam muito espaço e são essenciais para uma armazenagem inteligente. Preparação não é só acumular comida, é também garantir que você consiga acessá-la sem depender de nada externo. Numa crise, a autonomia é a sua melhor defesa. Os mitos em torno da durabilidade dos enlatados. Uma das crenças mais difundidas é que as latas duram para sempre e, embora seja verdade que elas podem durar décadas, isso não significa que o conteúdo permanecerá sempre seguro ou nutritivo. A data de validade não indica que um alimento estragará no dia seguinte, mas sim que, a partir dessa data, ele pode perder textura, sabor ou valor nutricional. Em condições ideais, uma lata pode permanecer comestível por muitos anos além da data, mas o tempo afeta até o melhor material de embalagem. O metal pode oxidar, a vedação pode enfraquecer e os componentes internos podem se deteriorar lentamente. Além disso, fatores externos como umidade, calor ou mudanças bruscas de temperatura podem acelerar esse processo sem que você perceba. Por isso, a afirmação de que as latas nunca estragam é um mito perigoso. É fundamental entender que elas têm uma validade flexível, mas limitada, que depende das condições de armazenamento. Se bem armazenadas, elas podem ser consumidas muito além da data recomendada. Caso contrário, podem representar um risco antes do esperado. E o mais importante, só porque uma lata parece boa por fora, não significa que esteja boa por dentro. Bactérias podem se desenvolver sem deixar rastros visíveis. Portanto, em vez de confiar na aparência ou na data impressa, o ideal é adotar boas práticas de inspeção, rotação e consumo responsável. Saber identificar os sinais do tempo em uma lata pode te poupar de muitos problemas e garantir que seu estoque cumpra sua verdadeira função: proteger você. Erros comuns ao armazenar latas. Mesmo os melhores mantimentos podem ser comprometidos se erros forem cometidos no armazenamento.
Um dos erros mais comuns é guardar latas em locais úmidos, como porões mal ventilados ou garagens. É tipo guardar o feijão perto da máquina de lavar, sabe? Tudo úmido e propenso a estragar. A umidade acelera a oxidação e pode perfurar o metal com o tempo. Aí o conteúdo não serve mais, igual a um pão de queijo mofado. Outro erro comum é empilhar muitas fileiras. Embora possa parecer prático, o peso das latas de cima deforma as de baixo, danificando as costuras ou enfraquecendo a vedação. É igual a uma torre de Jenga mal feita, uma hora cai. Também é comum esquecer de verificar a condição das embalagens. Muita gente guarda latas por anos sem inspecioná-las, e quando finalmente precisam, descobrem que não estão mais seguras. A decepção é grande, como quando o time do coração perde o campeonato. Fazer uma checagem ocasional na despensa é um hábito simples que evita perdas. É como arrumar o guarda-roupa, sempre bom para não ter surpresas. Outro erro típico é a falta de rotação do estoque. Sem um sistema de rotação, latas antigas ficam na parte de trás até que sua data de validade expire. É como esquecer o arroz e feijão no fundo do armário e só encontrar depois de meses. A rotação garante um consumo equilibrado e mantém os suprimentos frescos. Assim, tudo se mantém em dia. Alguns também cometem o erro de guardar latas perto de produtos químicos, tintas ou combustíveis, o que pode contaminar o ar e, em caso de vazamento, comprometer o conteúdo. É como guardar o bolo de fubá ao lado da querosene. Finalmente, uma despensa sem identificação ou mal organizada dificulta o controle dos seus suprimentos e pode levar você a comprar mais do que o necessário. É igual ir ao supermercado sem lista e comprar um monte de coisa repetida. Um registro visual claro e um inventário básico economizam dinheiro e espaço. Assim, a vida fica mais organizada. Ao evitar esses erros, seus mantimentos não apenas durarão mais, mas estarão sempre prontos e seguros quando você realmente precisar deles. Latas são mais do que um simples estoque de comida. Elas são um estoque de tranquilidade. Bem escolhidas e armazenadas, podem te acompanhar por anos e ser um verdadeiro porto seguro em emergências. Mas a durabilidade delas depende de você, do cuidado, da organização e da atenção que você dá a cada detalhe. Não se trata de acumular por medo, mas de se preparar de forma inteligente. Uma despensa organizada é mais do que só um lugar de armazenamento. É um investimento em segurança, em estabilidade e na paz de saber que, aconteça o que acontecer, a comida não vai faltar.